Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Pai é a Tua Vez e hoje eu tenho comigo o meu caríssimo Enda Vieira Lopes. Alô, obrigado, boa noite, boa tarde, bom dia. Não é? Obrigada por estares aqui, obrigada por teres aceito este convite. Aliás, tu aceitas sempre os meus convites e é sempre uma honra ter sempre presente. Já foste um dos primeiros oradores num primeiro evento do Quebrar Ciclos e hoje tenho-te aqui nesta cadeira quente para falarmos de ti enquanto homem Enda, não é? Enquanto filho, enquanto pai, sabermos outro lado para lá do psicólogo, não é? Sim. Olha, para mim, eu gosto muito de fazer uma coisa. Houve uma altura na minha vida, durante uma altura em que eu era uma pessoa muito pacífica, mas ao mesmo tempo sentia que perdia muitas oportunidades. E agora, entretanto, virei ao contrário. Okay. Então as pessoas desafiam-me, eu penso, não, isto vai ser horroroso. E digo, então vou. Ok, então pronto, então ainda bem que te apanhei nesta fase. Ainda bem, bom para nós que também vamos ter acesso ao Enda várias vezes e de outras formas. Eu acho que é tão bom percebermos também o que há por trás da pessoa, não só enquanto profissional, mas também o homem que sustenta o profissional que depois és hoje em dia. Sim. E gostava muito de começar pelo princípio, que é onde é que tu nasceste. Onde é que eu nasci? Eu nasci na maternidade Alfredo da Costa, em Lisboa. Olha. Em 1974, há pouco tempo. Sim, foi ontem também, assim, acabado de fazer os 18 anos, não é? Então... Exatamente. Nasci cá. Na altura o meu pai e a minha mãe estavam a estudar, eram alunos. O meu pai estava a acabar o curso de Medicina, a minha mãe estava no curso de Direito. E eu fui altamente programado, não é? Como se vê, duas pessoas que estão na faculdade, obviamente. Exato, durante a fase de estudos, não é? Naquele período. Exato, aí por volta da época de exame. Exato. E entretanto, pronto, nasci cá, mas depois, logo mais ou menos em 75, quando se deu a independência de Angola, voltámos para Angola. Ok. Nessa altura fiquei lá até mais ou menos 77, porque entretanto, depois com toda a confusão que estava a acontecer em Angola, não só da guerra civil, mas do próprio processo de maio de 77, a minha mãe optou para me fazer sair de Angola e voltar outra vez para Portugal. Portanto, para te salvaguardar neste... Sim. E aí começa uma viagem interessante. Interessante para mim era uma viagem bastante normal, até eu começar a contar às vezes algumas coisas e eu achar, sério? Então vamos descobrindo toda essa viagem. Vieste só com a tua mãe, voltaste só com a tua mãe ou o teu pai também veio quando voltaram em 77? Aí é que começa a coisa gira. Eu vim sozinho. Ok. Ok. Portanto, 3 anos de idade, eu vim sozinho. Então o que é que aconteceu? Eu, como nasci em 64, não é? Portanto, Angola ainda fazia parte do Império Colonial Português, tinha nacionalidade portuguesa. Os meus pais já tinham optado pela nacionalidade angolana. E o que acontece é que naquela altura as fronteiras estavam fechadas e, portanto, nem o meu pai nem a minha mãe podiam sair. E então eu fui enviado para Portugal para ficar, na altura era temporariamente, com a única pessoa que a minha mãe conseguia confiar cá em Portugal, que foi a minha ama, na altura em que ela estava a estar cá, não é? Era uma senhora que tomava conta de crianças, e a dona Isabel, e mandou-me para cá, que era a única pessoa onde ela tinha confiança. Ok. E pronto, depois acabei por ficar um bocadinho mais tempo. E que não tinhas laço familiar com a tua ama, portanto era simplesmente uma ama, portanto alguém que foi contratada simplesmente... Era uma senhora que conhecia a África muito bem, que ela era de Rochaforte, não conhecia, ela não fazia ideia de nada, era uma senhora assim, muito simples, assim, muito humilde, que não fazia ideia. Portuguesíssima, de Rochaforte, o marido dela era do Minho, assim, do Norte, etc., mas que era um amor, sim, e de facto foi ela que foi, eu sempre a tratei por avó. Ok, portanto, o temporariamente foi quanto tempo? Ora, eu saí lá aos 21. Uau! Sim. Ok, portanto esse foi temporário. Durante esse temporário voltaste a ver os teus pais? Sim. Ok, então... O meu processo em Angola foi um processo muito complicado e hoje em dia o 27 de maio é também uma parte muito obscura do processo, do processo das independências de Angola, porque houve um movimento chamado fraccionismo, em que mesmo dentro do próprio MPLA
houve acusação de tentativas de golpe de Estado, etc. E então houve mais de 30 mil pessoas que foram mortas, assassinadas durante esse período. O meu pai foi uma delas. Okay. O meu pai, que na altura era o diretor de saúde provincial de Mochico, uma província do norte de Angola, foi uma das pessoas que foi assassinada, e havia várias coisas que fizeram com que a minha mãe optasse pelo exílio. Não só porque na altura havia suspeita da questão da anemia de células falciformes, e eu estava a ter alguns problemas de saúde que em Angola estava a ser difícil resolver. Sim. Mas também a minha mãe tinha medo que houvesse repercussões, porque a família Vieira Lopes, a certa altura, ficou um bocadinho conotada, Sim. justamente por causa da morte do Eliviário, do meu pai. E então, não foi só por minha questão de saúde, mas também para a minha segurança, ela optou que eu viesse para Portugal. Sem o marido, não é? Ela estava lá sozinha. O que a minha mãe fez foi fazer formação como hospedeira, e a partir daí ela passou a vir cá e lá. Okay. Portanto, eu vivi a minha vida com a minha mãe, a entrar e a sair. Mas eu também estava a tirar formação de medicina. Não, o meu pai estava de medicina, a minha mãe estava de direito. Ok. Entretanto, quando foram para Angola, o meu pai já tinha acabado. Já estava a ser. Quando chegou a Angola foi logo enviado para ser diretor-geral de saúde. A minha mãe é que estava mais ou menos a meio do curso, e então teve que abandonar o curso. Okay, e depois mais tarde voltou a ingressar, mas já não em direito, mas em letras. Ok. Portanto, durante este tempo, passaste a ver a tua mãe, portanto, de forma esporádica, sempre que ela vinha em viagem. E como é que era essa relação? É muito intensa, digamos assim, muito intensa. Porquê? Porque quando eu era pequenina a coisa era um bocadinho mais simples, não é? Porque eu não me via muito bem e achava que aquilo era uma coisa relativamente normal. Porque a minha mãe não conseguiu vir logo, a minha mãe demorou quase mais ou menos, se calhar, 2 anos a conseguir vir, não é? E portanto eu não tenho memórias desse momento, mas a minha avó conta-me que foi um momento muito duro porque eu não reconhecia a minha mãe. Pois é, porque és muito pequeno, portanto, Sim. Até teres as primeiras memórias, se calhar nem tens memórias enquanto criança. Não nada disso. As minhas memórias mais antigas já são em Lisboa. Pois. Já são em Lisboa, onde eu cresci. Então, depois disso, né, aquilo foi assim um bocadinho complicado, etc. Mas a minha mãe, depois, quando começou a vir regularmente, era tudo bem, era tudo muito normal. Eu acho que o período mais difícil foi na pré-adolescência, adolescência, né? Em que, de facto, havia muitas coisas que estavam a acontecer. Eu costumo sempre dizer muito na brincadeira que eu fui branco até aos 12 anos, não é? Eu fui criado por uma senhora branca, fui criado numa zona, naquela altura, a Moraes Soares não tinha praticamente pessoas negras, não é? E, portanto, eu era sempre o único da turma, o único da escola, ou no máximo o único da zona, portanto era sempre da zona, etc, né? E portanto, mesmo muitas situações de racismo que hoje em dia eu identifico, na altura achava só que eram coisas assim altamente particulares e não parte de um sistema de opressão. Então também eras o único, portanto não tinhas também termo de comparação com o que é que os outros viviam, e se viviam todos da mesma forma, portanto às vezes até podias pensar que eras por seres tu e não por ter dessa cor. Sim, às vezes para mim era tipo gozarem com a minha cor, era como também gozavam com o outro por ser gordo. Exato, sim, assim. Era só uma identificação tua e não propriamente... Exatamente. Havia algumas coisas estranhas que eu via, como por exemplo, chegava à escola e normalmente ia sempre para o último lugar da fila, no princípio do ano, no último lugar da sala. E depois é que ia escalando, porque depois eu tinha muito boas notas. Sim, depois iam-se percebendo que havia aqui qualquer coisa, então pera, calma. Exatamente, mas eu achava que aquilo era assim uma coisa normal. Se calhar é do nome, se calhar porque o meu nome civil é Nelson. Porquê que é Nelson? Porque na altura, quando o meu pai e a minha mãe quiseram registar como Enda Vieira Lopes, Portugal não reconheceu, nem aceitou, e então se tiveram por um nome mais português do que Enda, que é Nelson, que é um nome extremamente português. Não é? Mas foi aceito, não é? Sim, foi aceito. Também o facto de que Enda Vieira Lopes era, ou melhor, hoje a Enda era também o nome de um dos guerrilheiros, de um dos que lutou dentro do exército angolano contra Portugal.
Pode ter alguma Não, influência. exato. Não vamos aceitar este nome aqui. Não é? Também pode ter sempre alguma influência. Para fazer um bocadinho parte da veia política da minha família. Exato. Não é? É tipo, não, vamos dar o nome de um revolucionário. Aqui em Portugal. Aqui em Portugal. Ousados. Portanto, sim, também não. Já desde esse tempo. Sim, também não correu. Como é que tu cresces com uma família, não é, portuguesa? Tu percebes, tu sempre trataste por avó, portanto, tu sempre te lembras de tratar a tua avó por avó, não por mãe. O que me contaram era que no início eu tratava por mãe. Ok. Mas a minha avó tinha uma neta, que éramos mais ou menos, nós temos a mesma idade, e que ela ia muitas vezes visitar Sim, a sim, avó, e ela chamava a avó. Sim, então começas também a E chamar. eu tipo... Exato. Então, Ok. não faz mais sentido, até fica mais equilibrado. Tem a outra mãe, a avó, pronto. Sim, mas isso com o tempo que foste percebendo, não é? Porque Sim, tinhas tinha, quando... se calhar, não sei, 4, 5 anos. Foi muito rápido. Sei que no início eu tratava por mãe, ou melhor, eu não sei. Sim, Disseram, e tudo não sei, contado. conhecem. Aliás, a tua história é contada também por alguém, porque tu não tens memórias, não é? De como é que foi o processo. Como é que a tua avó também contou esta tua história, porque claramente aos poucos, não é? Esta história é um puzzle que se vai, que eu vou preenchendo. A minha avó contou-me poucas coisas. Né? A minha avó, com que ela contou, é que um dia uma senhora veio-lhe trazer um bebê, que ela reconheceu, né? porque tinha tomado conta de mim durante, se calhar, um ano, com uma cartinha a dizer que dentro em breve também viria buscá-lo, mas que neste momento, por algumas... Ok, portanto, alguém... Sim, tu foste enviado, portanto, alguém entregou-te Sim. em casa da senhora. Sim, que eu não sei muito bem quem é, se foi a minha madrinha, a Sãozita, ou se foi outra pessoa. Porque a minha mãe é muito amiga desta senhora e a filha dela também costumava ser, quando eles estavam cá em Portugal, também ela é de São Tomé, também era cuidada pela Dona Isabel. E portanto é provável que tenha sido ela a entregar-me. Mas a questão é que aquilo depois passou mais de um ano, Exato. quase 2 anos, e a senhora já estava pronto. Olha, se calhar morreram todos lá. E Pois agora, é, como é que... E agora tenho aqui um outro filho. Ela tinha filhos? Sim, mas já era grande, não é? Ok. Porque ela tinha mesmo a idade da avó. Da avó, portanto o nome avó ficou também mais adaptado. Sim. Tanto que a neta dela, não é? Pois é que tem mais, exatamente, sim, pois, exato. 64, portanto, e o pai tem mais para uns 25, 20 e pouco, 30 sim, do que eu. exato. Pronto, sim. Tanto que ela já nessa altura já era reformada. Ok. E sempre lidaste com a família toda da Dona Isabel? Toda não. Fui algumas vezes, tenho assim aventuras giras, quando fui lá à terra dela, não é? Que metia sempre em sarilhos. Fui a casamentos lá em que antes do casamento começar eu já estava todo sujo, porque era assim um bocadinho para traquina, né? E depois disseram, tem muita gente descer aquele monte. É. Então bora. Com o fatinho todo bonito. Pronto, enfim. Foi assim desse género. E sim, eu sinto que a família dela, somente quando a minha avó faleceu, foram muito claros, eles veem-me como um filho da minha avó. Ok. Pronto, pelo menos há esse sentimento de pertença. Não houve uma distinção ou sentir que, pronto, então agora, não é? Cada um para o seu lado. A tua avó Isabel morreu, tinhas que idade? Foi em 2006, portanto... Já tinhas saído da casa? Já. Eu saí e fui morar para a Roleira, ou seja, isto foi estamos há 20 anos. Exato. Portanto, atrás, sim. Ok. Há 20 anos. Mas eu tinha já 30. Sim, já tinhas algum tempo. Como é que se dá, portanto, este processo todo, enquanto criança e adolescente, como é que foi processares o teu crescimento com uma família portuguesa, percebes a tua identidade, não é? Porque notas, não é? Não sou igual. Mas como é que isto vai sendo construído? Como é que tu vais lidando com a tua mãe, não é? Que vem vendo, portanto, em pequenas visitas, mas como é que a tua identidade é revista neste contexto familiar? És tu que foste descobrindo, foram-te contando como é que se molda uma pessoa africana que é criada num ambiente caucasiano, português. O meu processo é um processo mesmo de muitos altos e baixos e de muitos contrastes que criam coisas. Porque eu, de facto, fui criado com
Em primeiro lugar, havia a questão dos retornados, não é? Sim. E, portanto, quando uma criança negra anda na rua, vai, por exemplo, 10 anos, naquela altura, para 10 anos tínhamos em 84, 85, naquela altura era muito fácil ser abordado por um português que tinha vindo de Angola ou de outro país. Sim. E paravam, perguntavam-me sempre de onde é que tu és, e eu respondia. Me treinava Alfredo da Costa, de São Sebastião da Pedreira, e ele ficava ali a falar muito de não, isto, eu tive muitos anos em Angola, lá dávamos todos muito bem, agora tivemos que sair, aquilo ficou tudo destruído, etc. Portanto, a minha literacia racial foi a narrativa portuguesa. Exato. E, portanto, eu fui sempre integrante, até porque depois não tinha contranarrativas. Não é? Exato. Quem é que iria contar-te se também não tinhas ligação com? A minha avó não fazia ideia sequer, Exato. não é? Portanto, ela só queria que eu me portasse bem, tivesse boas notas e essas coisas todas. E essas pessoas que eu ia encontrando, e quando estava com a minha mãe ou com alguma família, havia também toda uma espécie também de secretismo acerca de como é que era, como é que eram as coisas, etc. E depois, mais tarde, pelos meus 12 anos, houve uma tia, a tia Lália, que também estava cá em Portugal, e ela assim depois aí, de 15 em 15 dias, uma vez por mês, convidava-me para ir lá, e foi nessa altura que eu comecei a conhecer mais dos meus primos. Mas a minha narrativa, lá está, era muito lusocêntrica. E não só a minha narrativa, como as minhas experiências cultural, etc, tudo isso. E aí, por volta dos mais ou menos 12 anos, foi quando eu comecei a ir a Luanda. Ok. Portanto, a minha mãe acaba por haver isso. já começava a trazer a Angola. E era horrível. Era horrível! Como é que alguém... Era horrível. Eu achava aquilo a coisa mais horrível do mundo. Meu que era, Deus. não percebo nada do que é que está a passar aqui. É tudo muito confuso, as regras são completamente diferentes, eu não consigo ter conversas, porque depois era assim um miúdo assim introspectivo, gostava de pensar, etc. E a malta naquela altura só querer a farra, coisa assim do género. Não esquecer que estávamos no meio de uma guerra civil, né? E portanto as pessoas vivem muito agora, aliás. Sim, claro. Só em cultura africana, mas ainda por cima no meio de uma guerra civil. Sim, nós não sabemos também, vamos pensar em quê. Exatamente, né? Os miúdos eram raptados na rua para servirem no exército, não é? Assim, sim. E eu via assim coisas, não é? Então eu fechava em casa. Pois. Ia a Luanda e ficava 15 dias a ler os livros da minha mãe e coisas assim desse género, etc. Porque achava aquilo tudo mesmo. Porque era muito violento também, quer dizer, não houve um contexto também, né? Se calhar a tua mãe explicou-te, como ia-te explicando, ou quando ela vinha, ela dava-te de beber de alguma coisa da cultura? Não. Quando ela vinha, tu estavas com ela, qual era o tempo, assim, máximo? Sei lá, um fim de semana, porque ela vinha em serviço, não é? Pois, portanto, ela também vinha só... De vez em quando conseguia tirar um bocadinho de se calhar ficava uma ou duas semanas, nunca muito mais do que isso. Depois houve fase em que ela esteve cá mais tempo, porque esteve a fazer o mestrado, depois a fazer o tratamento, depois também houve o nascimento do meu irmão, etc., e em que ela ficou cá mais tempo. Mas tu aí continuavas a morar? Sim, mas continuei sempre a morar em casa da minha avó. Foi sempre aí. No fundo, quando eu começo, lá está, aí chego mais ou menos aos 18 anos, não quero mais, quando digo, ok, não quero mais ir a Angola, estou farto disto, não é? Mas, ao mesmo tempo, eu já tinha muito mais noção das questões da negritude, das questões do racismo, destas questões todas. Mas, digamos, a minha saída foi para uma coisa assim meio-meio. Que foi a diáspora, não é? Portanto, foi quando eu comecei a deixar crescer os meus locks, não é? Portanto, a primeira coisa que foi o movimento Rastafari. Não é? Portanto, já há muitos anos, portanto, que já vem... Desde 93. E começou por uma coisa muito... Começou em Angola, é engraçado. Começou em Angola. Porquê? Porque enquanto eu lá estava lá em casa, como eu disse, ficava em casa, andava lá a mexer, nas coisas da minha mãe, à procura, e encontrei um disco do Bob Marley. E pronto, eu tinha lá de disco, pus, curti o som, curti. E pensei, podia levar isto para casa, não é? Será que a minha mãe deixa? E me perguntei, mãe, de quem é este disco? Posso levar? E ela disse, este disco é do teu pai.
E eu fiquei tipo, uau, Dá logo ali um... sim. Que é tipo o meu pai, porque eu sei muito pouco sobre o meu pai, não é? E então ter... Aquilo era o algo... meu pai, não. Então trouxe, né? Então Bob Marley, depois comecei a ouvir muito mais Bob Marley, né? Foi entrando em mim. Mas só por mais tarde, só nessa altura, pelos 18 anos, é que optei por explorar mesmo mais aquilo que era o mundo mais também filosófico e epistemológico do movimento Rastafari. E daí, ao mesmo tempo, surgiu outra coisa que era a capoeira. Ok. Portanto, diáspora jamaicana, diáspora brasileira, não é? E estes dois movimentos, a capoeira foi uma coisa muito, muito, muito impactante em mim, onde me fez, eu era muito ciências exatas. Eu hoje sou psicólogo, mas o meu objetivo era estudar química aplicada às biotecnologias. Ok, portanto, tudo a ver. Tudo a ver, tudo a ver. E o que é que aconteceu? Eu andava à procura de uma arte marcial que tivesse a ver comigo, não é? E então pensei numa coisa, isto é perfeito, yoga. Yoga tem tudo a ver comigo, não é? Experimentei yoga, foi muito giro, gostei muito, aprendi imenso, mas depois estava assim... Faltava mais qualquer coisa, né? Assim, mais energia, mais exato. enérgica, então vou para Tai Chi. Ok. Pronto, Tai Chi também. Não estavas assim com foco grande. Exatamente, porque eu tipo karatê, não sei o que, não achava muita piada. E então, há um dia um colega meu da faculdade, aliás, que era irmão de uma colega minha da faculdade, diz: hoje vou experimentar uma aula de capoeira. Aula de capoeira? Já ouvi falar disso. E aí, se calhar já tu... Não vejo, assim não vou sozinho. Tá bem, vamos os dois. E eu lembro-me até hoje, eu entrei, né, o professor de série, Swedenborg, pôs a cassete, então, né, não tinha instrumentos, pôs a cassete, começou só a ouvir a música, o som do brimbau, e aquilo... começa o canto da ladainha, e eu fico tipo, uau, brutal, que som é este? Nunca ouvi nada assim. E só a música, portanto só ali já estava... Quando começámos a fazer os movimentos, eu tipo, uau, é a minha praia, é a minha praia. Tanto que a minha alcunha de capoeira é bica. Ok. E porquê bica? Porque ele dizia assim, cara, tu estás assim tão acelerado, cara. Se tu bebe muito café. Não, nem sequer gosto de café. Cara, um português que não gosta de café, não acredito. Você vai ficar bica. E era do género, nós fazíamos assim exercícios, depois voltávamos, né? E eu era este. Não é? Ok. Ele ensinava um movimento. E apanhavas super rápido. E eu não só apanhava super rápido, como em casa, na paragem do autocarro. Começaste a viver aquilo. Eu estava sempre a treinar bananeira, sempre a treinar os movimentos, a alongar, a fazer isto. Foi assim. E durante 1 ano e meio, pelo menos, só ouvir música de capoeira. Uau! Foi assim uma coisa super, super, super impactante, não é? Daí depois isso ligou para outras coisas já mais tarde do candomblé, porque eu ia ouvindo as letras. Sim, exato. A capoeira também tem esta coisa de tradição oral, então falava muito dos orixás, etc. Eu fiquei ali curioso e depois mais tarde... Sim, você vai entrando no mundo e vai chegando sempre onde... Então, o que acontece para mim é que eu percebo, na altura, assim, o meu lugar é na diáspora. Não é? Então... Esta primeira metade do meu trabalho, o meu foco era diáspora. Não tinha intenção de voltar a Angola. Como disse, sim, exato. Não tinha intenção. Querias fugir o máximo dali. Exato. E então, houve também um momento muito importante no dia em que eu entrei para a faculdade, em que estávamos todos contentes, eu e os meus amigos, entrávamos todos para a faculdade, não é? Graças a Deus, que os meus amigos eram todos brancos. Não, claro, exato. Entrávamos todos para a faculdade. E há um tipo mais velho que não era assim muito bom da cabeça, a gente fartava de rir com ele, mas que ele diz: mas para a psicologia, então depois como é que fazes quando tipo, estás no teu gabinete, entra uma pessoa, olha para ti e vê, este gajo é perito e vai-se embora, né? Toda a gente ficou tipo, não sejas estúpido e tal. Exato. Mas aquilo... Uau, né? Bom, isto é real. Mas depois, como nós jovens temos esta capacidade de também de tapete, então, lá fiz a minha vida até chegar a esse momento. Até chegar ao último ano eu tinha que fazer estágio. E eu estava a ver alguns dos meus colegas que estavam a ir para a área de organizações e malta, jovens, de cabelo comprido, etc. E depois de repente estão a vir de cabelo cortado. Não, lá tem que se cortar o cabelo. E tu já com... Exato. E eu,
Espera. O que é que vai acontecer aqui? Espera. Tipo, eu tenho que perceber onde é que eu posso estagiar, onde ser preto e ter locks Não seja. possa ser uma vantagem. Né? E então lá consegui um sítio que era no Barreiro, Ok. que era com a população ali da zona do Barreiro, nem havia muitos negros, mas a população era mista, no bairro das Palmeiras, e então foi lá que eu fui fazer o meu estágio. E aquilo é muito do género, eu quase fui obrigado, né? Porque eu pensei assim, vou para o meio da juventude. Ora, eu nessa altura já tinha sido de casa da minha avó, né? Estava a morar na Reboleira, Ok. o meio da juventude é ali ao lado. Exato, estou a ver. Lá, está para pé. Mas a minha orientadora disse, meio da juventude, nós não temos lá estagiários, mas se gostas desse trabalho, eu conheço um sítio bom. Eu no Barreiro. E tu moras na Reboleira. No Barreiro? Mas ela, não, parece, mas não é. E eu, mas não, se calhar por ir mesmo no ela, poxa, que às vezes depois isto não corre bem. Eu, então se calhar vou para o Barreiro, não é? Acho uma ótima ideia. Obrigado, professor, obrigado. Muito obrigado. E pronto, mas por acaso correu bastante bem e foi quando eu descobri que eu adorava trabalhar com jovens, né? Foi nessa altura. Foi fantástico, foi um processo de mudança, porque eu fui um aluno que eu sempre fui um aluno muito direitinho até o 12º ano. Quando entrei na faculdade, fui tipo, agora estou a curtir, não é? Esse é o meu curso. E também já estavas a morar sozinho, quer dizer, já tinhas mudado pelo menos da casa, mas foste para ir morar sozinho, ou juntaste com amigos, ou juntaste, como é que foi este processo de saída? O que aconteceu foi, e é engraçado estas coisas das paternidades, o que aconteceu foi que, na altura, o filho da minha avó voltou para casa com a família, não é? E a ligação que nós tínhamos não é a mesma que eu tinha com a minha avó, né? Aquilo era uma casa, era de família, né? Claro. Mas quando foram para lá com outras pessoas, aquilo ficou muito confuso, já era muita gente, começou a criar muitos conflitos e eu tive que sair. Né? Eu fui um bocado quase que não pela minha avó, minha avó, né? Aquilo quase me partiu o coração. Mas meio que houve um convite solidário. Um convite também enfático. Exato. Entre. Já estás crescidinho, não é? Estás crescidinho, tens 21 anos, procura o teu espaço. A minha mãe já tinha comprado uma casa cá em Lisboa, na Reboleira, que estava fechada. Onde era uma casa um bocadinho onde, às vezes, quando vinham primos, tios, ou a minha uma casa familiar assim desta. Viesse, ficava lá, mas do resto do tempo estava quase sem desabitado, então. Foi para aí que eu fui. Ok, mas pronto, não ficaste desamparado, não é? Não foi como se tivesse. Houve uma altura, porque eu, menino da avó, pois, exato. Eu não sabia fazer nada. Eu não sabia, só sabia fazer ovos estrelados. Ovos estrelados eu fazia bem. Não, e já estamos ali no limite, não é? A minha primeira refeição foi arroz com feijão. Foi a primeira coisa que eu fiz. Mas olha, arroz com feijão já é um. Se calhar eu vou explicar como é que eu fiz. Peguei no arroz seco, meti na panela, no feijão seco meti na panela, o arroz meti na panela, pus um bocadinho de água e deixaste só. E deixei o lume. E depois telefonei à minha avó a dizer: avó, o meu feijão está estragado. O feijão não está a crescer. E ela tipo, estou a sério, mas fizeste refogado. Eu refoguei. Como é que se faz com braçote? Ok, portanto houve todo um processo. Um tempo fantástico. Depois aprendi, né? Tive que aprender. Portanto, há coisas que inicialmente podem parecer assustadoras e más até, né? Porque, agora o que é que eu vou fazer? Como é que estou? O Pai à Tua Vez conta com o apoio da Mundo Novo, uma associação sem fins lucrativos que trabalha com jovens dos 12 aos 18 anos. Esta associação tem como objetivo empoderar e inspirar jovens de comunidades menos representadas a atingirem todo o seu potencial individual e coletivo através da educação, da participação cívica e da celebração cultural. É a casa onde os sonhos não morrem. Portanto, há coisas que, parecendo que são más, não é? Mas que vêm a acontecer e que, no fundo, são para te ensinar. No fundo, portanto, esta questão deste convite que te fizeram para sair de casa permitiu-te também crescer enquanto indivíduo, não é? De perceber, ok, eu estou sozinho, tenho que começar a cozinhar, me preocupar com as minhas coisas, provavelmente também, não é? Tratar da roupa, a casa, o que seja. Tudo. De fazer isso tudo sozinho. Portanto, a tua avó, neste caso, ela também tinha um marido, portanto, viveste sempre com os dois. Também avô
para ti. Sempre te apoiaram muito na questão, né, ensino, estudos, tudo mais para a frente. A tua relação com os dois era de igual forma ou sentias que havia um cuidado diferente da avó? Porque até agora também só ouvi a avó Isabel. Mas como é que era a tua relação também com o teu avô? Olha, o meu avô foi uma pessoa, eu acho que ele, uma pessoa extraordinária, não é? Porque aquilo, ou seja, a minha avó recebeu o bebê e ele ficou com o bebê nas mãos. Exato. E de repente temos aí um africanozinho a crescer cá em casa, não é? Ele era um homem à antiga, não é? Do norte, à antiga, portanto, muito rígido. Ele, ainda por cima, era caixa viajante, portanto, ele ficava muito tempo fora. Ok. Então havia esses dois climas, não é? Havia o clima enquanto estava só com a minha avó, Sim. que era tanga, eu fazia quase tudo que me apetecia, chineladas, etc. Não é? Quando a minha avó se passava, Exato. desse género. Depois ia correr à volta, tínhamos uma mesa redonda e eu a fugir à volta. E ela cansava-se a tirar com o chinelo. Pronto, eu disse um gelo, mas era um chinelo de pano, portanto. Não, exato. E era um cuidado diferente, nós sabemos quando é que é quando a mãe, não é? A mão de um e do outro é diferente. Exato. Quando o meu avô vinha, era tudo muito mais. Até mesmo a tua avó, provavelmente, não? Sim. Exato. Aquilo era tudo muito mais, as coisas tinham que estar muito. Ele era muito de regras, muito mais rígido. Sempre me tratou muito bem. Mas era um homem à antiga, não é? Em que o papel da mulher é um papel muito subalterno. Exato. Não é? Portanto, houve alturas da minha vida em que eu fiquei zangado com ele. Hoje em dia percebo que ele era um produto também daqueles. Sim, daquilo que fizeram também com ele. E como eu tinha, a minha ligação primordial era com a minha avó, curiosamente, acho que em vez de eu fazer esta aliança ao elemento masculino, fiz muito uma aliança ao elemento feminino. Ok. E então odiei a maneira como o meu avô tratava a minha avó, que eu não duvido que ele chamasse. Sim. Era a forma como era feita. Exatamente. Sim. Não? E a minha avó também era, ela própria também era uma pessoa muito passiva, também aceitava tudo assim, muitas coisas. E, portanto, também. Sim, ela própria também não via aquilo como. Também ela foi também socializada para ser cuidadora. Sim. Porque ela era a mais velha dos irmãos, não é? Okay. E ela cuidou de todos os irmãos. Foi a única que não estudou. Pois, sendo, claro, a que teve que cuidar, não tinha espaço para ser a que podia estudar. Ela foi cuidadora toda a vida. E então, isso acho que foi também uma das coisas importantes para mim, até mesmo enquanto pessoa, foi eu ter feito essa aliança ao feminino. E isso, de certa maneira, foi contrabalançando ou equilibrando um bocadinho depois a socialização que eu, enquanto rapaz, tenho para não ser assim. Sim. Tanto que durante grande parte da minha vida, eu era muito parecido com a minha avó, também muito passivo, não entrava em confrontos. As pessoas eram um paz de alma, fixe. Sim, foste adotando também aquilo que... Mas para mim era aquela coisa de eu não conseguir ou saber como reagir, como fazer, mesmo em termos de agressividade, tinha muitas dificuldades, não é? Mas ao mesmo tempo, e depois aliado a todo o facto de ser uma criança negra numa sociedade branca, portanto também do ponto de vista estético não era apreciado, nem nada do género, não é? Fez com que eu tivesse que investir muito mais naquilo que era o meu interior, não é? De conversar, de ser inteligente, de ser gentil, não é? Que é uma das formas de coping mechanisms para existir na sociedade branca. Mas criou-me uma ligação muito grande ao feminino. E eu acho que isso depois, entretanto, tem influenciado muito a minha vida e até mesmo a minha parentalidade. As vezes que ias a Angola, e agora quando falaste da tua questão enquanto homem também, não é, como foste, uma coisa é estares num ambiente branco e outra depois seres tu num ambiente negro, não é? Com outros homens também negros. Isto também de seres muito mais calmo, mais quieto, não é? E a colocação que nós colocamos sempre no homem africano, não é? Que é muito mais violento até, ou não é? Que ferve em pouca água e que dá sempre uma resposta, não é? E temos sempre este... sexualidade. Exatamente. Como é que depois é visto, como é que tu chegas a Angola também e como é que tu ficas no meio de outros homens africanos?
Lá está, esse faz parte das dificuldades que eu tinha, né? Porque eu justamente era um tipo que queria pensar, mais introspectivo, etc. E eu também tinha muita dificuldade de estar com pares Sim. da minha idade. Aquelas pessoas com quem eu me dava eram mais os meus primos. Eu praticamente só me dava com a família, porque pessoas então outras fora era mesmo muito difícil e ainda reforçava mais a minha repulsa por aquele modelo de agir e de pensar. Sim. Não é? Depois era uma coisa estranha que era, eu em Portugal era ostracizado, não é? Eu, tipo, obviamente não conseguia namorar nem nada de género, coisa para um miúdo de 14 anos é tipo... Não é? Exato. Mas ao mesmo tempo, quando estava, isto é uma coisa fascinante, quando estava em Angola, já havia raparigas que se interessavam por mim, mas para mim isso era inconcebível. Não é? Eu não conseguia acreditar que se pudessem estar a interessar por mim. Então na minha cabeça era porque a minha mãe é hospedeira, ou porque fazem ilusão qualquer que eu sou de Portugal, então nunca consegui reconhecer. Pois, que não era genuíno. Sim. Então. Não é? Nunca consegui conhecer que aquilo fosse genuíno, então ainda me sentia mais desconfortável. E então era uma dicotomia muito grande entre estar entre pessoas que são iguais a mim, não é? Mas que eu não consigo ligar a elas das formas que eu tinha aprendido de como comunicar, não é? E depois as pessoas com quem eu conseguia comunicar, as brancas, eu não conseguia me ligar de forma profunda. Portanto, havia Estavas num meio em que isolamento nos dois sítios. Em que não sabias bem onde colocar e onde é que eu posso ser, né, amado, neste caso, de um lado e do outro. Certo. Como é que, portanto, na tua adolescência, viveste amores ou foi muito complicado? Todos platónicos. Imenso, mas platónicos. Imenso. Umas platónicos, não é? Depois houve assim umas coisinhas assim muito pequeninas no liceu, uma coisinha muito pequenina no liceu, mas é quando vou para a faculdade é que a coisa, pronto, aí também já era outro tipo de pessoas. Sim. Também ligaste um mundo também diferente. Sim. Neste campo. E foi quando eu comecei, quando eu também percebi, né? Quando fui para a faculdade, principalmente ao longo do primeiro ano, também percebi um pouco mais do que se passava comigo e de como eu ter rejeitado a masculinidade, né? Tinha-me também tornado uma bolinha fofa. Sim. Não é? Só isso, era uma bolinha fofa. E eu estava cansado de ser uma bolinha fofa. Exato. Sim, a pessoa depois chega a uma altura que também é. Como assim? Não pode ser só bolinha fofa. Não é? E então, aí foi quando eu comecei a explorar mais a minha masculinidade. Então ia tentar. Não é? E pronto, e isso de certa maneira acho que foi equilibrando um bocadinho. E pronto, e já comecei. Sim. A ter coragem, porque no fundo, eu hoje quando olho para trás, muitas das rejeições que eu tive não foram rejeições, foram uma espécie de pré-rejeições, em que eu já achava que ia ser rejeitado. E portanto já nem se tentava, mas sentia a rejeição. Exato. Não é? E já colocavas um peso maior do que aquilo que era na verdade, que é tipo, não, isto é impensável, isto, para mim isto nem deve estar a acontecer, e fugir à situação. Tanto em Portugal quanto em Angola. Então, como é que se dá? És pai. Como é que se dá essa paternidade? Não é? Como é que aconteceu? Eu não tive pai. Não é? Portanto, havia este avô que era uma pessoa muito rígida, da qual eu recusei muita coisa, mas ele era uma pessoa muito. A verdade é uma coisa importante, isso foi uma coisa que ficou comigo. Mas para mim eu sofri muito com esta questão do quem é o meu pai. Não tenho histórias, não tenho memórias. Depois era uma questão de zanga, porque eu por um lado estava zangado com a minha mãe, porque eu queria estar com a minha mãe, não é? Como filho queria estar com a minha mãe, claro. Sentia-me também um pouco rejeitado, e depois também oscilava entre estar zangado com o meu pai porque ele tinha morrido e não me tinha acompanhado, mas ele morreu. Exato, portanto, não foi uma escolha, não é? Exatamente, não é? Mas eu eu podia não ter ido para lá, podia ter ficado cá. Não, os ses e todas as possibilidades da pessoa. Exploras isso tudo, mas sempre tive muita necessidade de um pai, não é? Então também era fácil eu às vezes procurar noutras pessoas figuras parentais. Quando, entretanto, eu começo uma relação
muito séria, nós planeamos ter filhos. Eu não quis ter filhos, porque achava que eu não sabia nada de ser pai para ser pai. Porque não tinhas tido bagagem para. Exatamente. Enquanto... Mas depois foi-me feito um ultimato, de género, tipo, daqui cá temos 70 anos e tu ainda achas que não sabes nada, portanto vamos mesmo assim. Então foi assim uma aventura. Eu lembro muito de ser aquela coisa de género do assim, é muito giro, estás grávida, eu canto para o bebê, na altura tocava guitarra, cantava para o bebê, fazia festinhas, falava com ele, etc. Mas sim, é diferente, não é? Tu cresces no corpo da mãe. Exato. Eu até posso tirar férias, está grávida, não é? Sai para fora e tal, nem preciso pensar nisso. Portanto, eu acho normal que o afeto de um pai seja uma coisa que surge mais depois da criança mexer, etc. Sim, para uma paternidade é completamente diferente, não é? Sim, claro. E então, ela lá foi a mãe das minhas filhas, lá foi parir, não é? Infelizmente, eu queria assistir, mas infelizmente, como foi cesariana de emergência, não foi possível. E, entretanto, a criança lá nasce, também tem um episódio giro para contar sobre isso. Mas, antes disso, a criança nasce, não é? E a enfermeira vem-me trazer à mão. Que tal? Encomenda? E tipo, bebê tão giro. E ela estava assim meio a chorar. E eu, o bebê, porquê que está a chorar? E de repente ela para de chorar e começa assim à procura do som. E eu senti claramente que ela identificou a minha voz. Uau. E nesse momento, eu tipo... Estava a enfermeira. Nós temos que levar. Foi a coisa mais impressionante, mais poderosa que eu já senti na minha vida. Foi naquele momento em que eu digo que ela pegou no meu coração e disse: já não te devolvo. Porque ali eu achar que o que eu estou a fazer, tipo, faço porque, não é? Ok, parece que não é nada, se calhar a criança nem está a perceber quem sou, não é? Porque és tu que estás a sentir, tu é que sentes os chutes, tudo mais. E do nada, como uma voz, não é? Ok, ele não viu, não estava lá, não cresceu dentro de ti, mas uma voz, não é? E como aquilo acalmou e a pessoa, opa, espera, isto agora... É mesmo... É muito bonito. E é bom falares isso, porque eu acho que há muitos pais que vão se distanciando neste processo e às vezes ficam, eu não sei, ou, principalmente os primeiros chutes, não é? Que a pessoa, se conseguiste sentir? Não senti nada. Então e agora? Não, também não senti. E a pessoa pensa, olha, quando nascer eu resolvo isso. E às vezes é o conversar, às vezes coisas básicas nós achamos tipo, parece um totó que ia falar para a barriga. E absorvem todo o ambiente externo. Aliás, e fala-se muito, mesmo que seja em questões de gravidez, o ambiente onde a mãe vive, não é? Se for um ambiente tóxico de gritaria e tudo mais, a criança vai absorver isso desde a barriga da mãe. Portanto, há um impacto muito grande naquilo que é o externo. Portanto, esse testemunho é bom e é perceber que também lá em casa quem está que não é capaz de fazer. Foi o melhor sentimento do mundo. É o melhor sentimento do mundo. E depois é este mito de que tu tens que saber tudo. Tu não sabes, porque são os teus filhos que te ensinam também. Exatamente. Há muitas coisas que tens que aprender. Não é? E nós achamos que... Tu pensavas, eu não sei, não tive pai, então não estou pronto para... Ok, mas quem é que disse que quem teve também está pronto? Porque não é? Depois o que eu senti foi isso, fazer como eu não sei, eu tenho que aprender. Não é? Como eu não tenho certezas, eu tenho que estar atento. Não é? E então, houve muitas coisas mesmo do meu crescimento que a minha filha me ensinou muito. Não é? O modelo que eu conhecia era um modelo mais maternal. Não é? Exato. Portanto, cá às vezes os meus amigos chamavam-me pai e mãe. E então há ali uma coisa incrível que é, ela tinha sido cesariana, portanto ela não podia carregar por causa do peso, não podia fazer esforços, e então eu fazia tudo. Não é? Era eu que arrotava, dava banho, a única coisa era só mesmo a mamãe. Mas a felicidade que ela tinha quando estava na mama, eu achava aquilo extremamente mau gosto. Porque ela estava ali, parecia... Parece que tu não tinhas feito nada de resto. Sim, tipo, então vamos lá. Olha aqui, a fazer isto tudo. Horas agora... para adormecer. Sim. Arrotei, fiz tudo e agora só porque ela está a amamentar. Exatamente, não é? E foi mesmo difícil, foi mesmo uma coisa muito difícil. Não só do próprio processo de casal, em que de repente a tua mulher já não te liga nenhuma,
não é? Sim, porque há todo ali um tempo que é, quer dizer... ela está preocupada com a sobrevivência. Exato, deixei de ser mulher, só passei a ser mãe, tipo, só Eu lembro isto. que estávamos no carro e a mãe das minhas filhas começa a chorar e a dizer como é que puderam fazer isto, como é que puderam fazer isto. E eu disse, mas o que é que aconteceu no hospital que eu não sei? Mas o que é que passa? Estão-nos a deixar ir para casa com a criança. Que irresponsáveis, que este hospital é. Eu disse, mas vocês têm mesmo coragem? Eu disse, mas eles vão-nos dar mesmo uma criança para nós sairmos daqui. Eu disse, mas não dá para ficarmos aqui mais uma ou duas noites, só para garantir. Porque depois do hospital para lá, eu tipo, agora, olha, boa sorte. Pois, tipo, o seu filho tipo, e agora? Mas confio mesmo. Né? A minha sogra tipo, vinha para cá, tchau, bem-vinda. E é tão interessante como nós ficamos tão assustados, não é, com a questão da parentalidade, que é, o que é que eu vou fazer com esta criança? Não é? Como assim eu, não é? Porque eu achava que era adolescente e que estava a ser mãe na adolescência, a minha filha nasceu, tinha 26 anos, mas achava que eu, uma criança autêntica, o que eu vou fazer com ela? Como assim? Mãe, por favor, preciso aqui de um auxílio. Sim. Mas os nossos filhos ensinam-nos realmente, eles vão nos ensinar realmente a ser mães, a ser pais, neste processo, não é? Não há um, não é? E por mim, eu passei o tempo todo a ler, e como é que é, o que é preciso fazer, e aliás, quando eu criei o podcast, o Colo de Mamá foi mais nesse sentido, porque quando ela nasceu eu não vi nada daquilo que eu tinha lido. Okay. Eu disse, mas estaram-me a enganar. All bets are off. Isso não foi nada disto que eu li. Ninguém me falou da amamentação e que isto doía. Ninguém. Nós também tivemos esse problema. E então foi do tipo, alguém tem que vir falar estas coisas, alguém tem que meter cá para fora, porque andam todos a ser enganados, né? Andamos todos a ser enganados quanto à parentalidade. E aliás, para a questão do pai, pior ainda que nem havia nada. Hoje em dia já temos muito mais coisas, mas não havia ninguém que falasse enquanto pai. Portanto, os pais também não tinham como aprender a ser pais por internet, livros, o que fosse, porque também não havia, não é? Como e depois, é que tu... Acima, quando nós somos socializados a ser mais os ganha-pão, etc. Exatamente. Parece que é só tipo, quando ela crescer e andar, a gente depois logo brinca, não é? É. Mas uma das coisas que a minha filha me ensinou, estávamos a falar daquele momento da amamentação, aquele momento muito importante, porque eu fiquei muito zangado, fiquei com muitos ciúmes, não é? Mas eu percebi que a única razão porque aquele momento estava a ser tão bom é porque eu tinha cuidado de tudo, não é? Porque a mãe não estava preocupada se havia fralda ou se não havia fralda, se havia comida. Ela estava a viver aquele momento. E elas conseguiam estar a viver. E então, esse também foi uma parte importante de me descobrir enquanto homem. Foi qual é que é o meu papel, não é? Porque eu tentei, entre aspas, o papel da mãe. Exato. Não é? Que é, ok, fazer as coisinhas todas, etc. Mas não é meu. Tanto que o momento era aquele, não é? Eu posso fazer tudo, exato, mas eu não sou uma mãe. Sim. Sou um e pai. Aí, a realidade, a natureza, traz-te à realidade, que é, não tem como eu fazer. Não é? Eu posso fazer outra parte, sim, mas não é o papel de mãe. Não é? Pronto. E ensinou-me o papel de pai, que é de cuidar deste espaço, de dar limites para que aquela relação possa de facto ser fantástica e ela não ter que estar estressada ou preocupada e passar esse stress ou preocupação para a criança, não é? Então foi um dos momentos que eu considero como a minha descoberta enquanto homem e naturalmente também enquanto pai. Ou seja, ser pai ajudou-me a perceber o que era para mim ser homem. E ser companheiro e estar ali e perceber também ao mesmo tempo, não é, o papel que cada um tem neste processo. E há muitos casais, não é? E a maioria, muitos dos divórcios e separações que existem é muito neste primeiro processo, não é? de paternidade, parentalidade, porque não há este entendimento, não é? Muitas mães que não deixam este lugar disponível também para os pais, porque você dizer, pá, tu não sabes fazer, dá cá que eu faço, não, mas não é assim que se faz. E o pai também precisa de aprender a fazer errado até que dê certo. Não é? E também se não houver um lugar de mãe, de perceber que, epá, eu vou precisar também de desligar-me, porque senão também não vou descansar, também não vou ter um leite de qualidade também para dar à minha filha ou ao meu filho. E ele também precisa de um lugar, de sentir que faz alguma coisa, porque os primeiros meses ficar tudo em cima da mãe é uma sobrecarga para ela, é um stress que depois é criado em termos de casal, portanto há aqui todo um ciclo, não é? Mas eu tive sorte. Porque ela foi cesariana. Porque se ela tivesse sido parte natural... Ela não ia parar.
não ia para que ela é extremamente galinha, não é? Mas ali ela não tinha hipótese. Exato. Não é? Não tinha hipótese e abriu esse espaço Sim. para mim, mas depois ela própria reconheceu que ainda bem, porque nos primeiros tempos aquilo. Para ela também era impossível, porque ela pensava Era fogo. duríssimo. E ela também devia estar a colocar a questão de eu não estou a ser boa mãe porque não estou a fazer a outra parte. Sim, não é? exatamente. Então vamos sempre colocar nesta questão nesse sentido. Tu és pai de quantos filhos? Duas, assim, de carne, duas. E duas meninas. Sim, duas meninas. Oi, como é que é ser pai de menina? É maravilhoso. É maravilhoso. Eu, por acaso, sempre tive um bocado de medo de ter rapazes. Ok. Porque eu senti que o meu próprio processo de desenvolvimento, e como é normal, nós queremos corrigir muita coisa que falhámos. Sim. E que, ao ter um rapaz, eu provavelmente iria fazer muita projeção e ser muito mais rígido com o rapaz. Seria mais perto, se calhar, do teu avô. Porque depois nós queremos fazer tão diferente que acabamos quase, né, está ali imposto, então de tanto, não quero igual, e quando a gente está ali num limiar de fazer o mesmo que fizeram connosco. Exatamente. Agora, as filhas foi muito interessante, muito interessante. Em primeiro lugar, porque são muito tagarelas. Ok. São muito tagarelas. Depois, porque a minha filha mais velha insistiu que brincar às bonecas era com o pai. Olha. E estilo do... Sério? E brincar às bonecas? Está bem. A certa altura, eu, para salvar a minha masculinidade, comprei um boneco. Eu vou brincar às bonecas, mas... mas com o Ken. Mas com o Ken. E há uma situação giríssima em que ela, né, pequenina, tipo, não sei o quê, né? Tinha a boneca, tinha o boneco. E ela, olá. E eu, olá. E ela, então... Queres casar comigo? Eu, espera lá, temos que ir com calma. Ela fica assim muito confusa. E eu muitas vezes, o que é que estás a fazer? Eu, nada. Claro. Nem dentro da brincadeira conseguias jogar um jogo. Que era muito abrupto. Muito assim, sem mais ninguém. Logo Calma, não. Uma conversa, um café, nada. Sim, não, com calma. E como é que tu, à volta disto, né? Porque acho que é tão maravilhoso como a genuidade das crianças, não é? E que nos levam a patamares que muitas vezes nós nem sabemos como verbalizar, porque eles nos metem em situações e nós pensamos, nem tinha pensado nisto. Não é? Que situação é que tu consegues, se calhar, aqui contar, de situações em que os teus filhos te colocaram e que tu pensaste, ok, desta não estava à espera e... Há umas tristes, não é? Eu acho que foi um desafio muito grande, que foi nós, né, começamos a criar e educar para a liberdade, para a genuinidade, e houve uma vez em que ela estava no parque e há um miúdo e ela estava no bolso e há um miúdo que vem e a empurra para ficar ele com o baloiço. Ok. E mais do que são crianças, foi doloroso ver na cara da minha filha um sentimento de confusão, do género, como é que isto é possível, não é? E eu, enquanto pai, perceber, não posso só educar para as coisas boas que vão acontecer, não é? Tenho também ajudá-la a lidar com as coisas que não correm assim tão bem. E que essa é a parte mais dura, porque nós queremos quase criar uma bolha. Sim. E depois pensamos, mas alguém vai arrebentar esta bolha e ela não vai estar preparada. E como é que é? Porque o mundo é violento lá fora, não é? Então, como é que nós conseguimos muitas vezes desconstruir isto? Para ti, nesse sentido, a partir daí, não é? Passas depois a tentar aqui criá-las para o mundo. Como é que tu sentes que elas vão recebendo isso? Porque depois elas aos poucos vão começando a ter entendimento, não é? Que idade é que elas têm hoje? Uma 21 e a outra vai fazer 16. Portanto, todas já despachadas. Como é que me sentes para isso? Não. Quer ver? Porque para o resto da vida a gente sabe, né? Eu também não estou despachada ainda. Filhos criados, serem dobrados. Exato, eu digo sempre isso à minha mãe. Digo, minha mãe, agora estás pronta para ir, os filhos já estão todos crescidos. Ela, você não dá mais trabalho na mesma. Eu disse, mas isso também vai fazer parte. Eu não disse que íamos deixar de dar trabalho. Só estamos a criar. Temos que estimular mais vezes. Claro. Até porque agora eu tenho filha, portanto eu também passo. Agora vem a questão de neta e avó, não é? Então é o outro patamar. Mas agora tendo estas filhas já crescidas, não é? Sentes que o processo que tu tiveste, portanto, elas tiveram um processo diferente, não é? Portanto, já tiveram um outro estímulo. De que forma é que tu sentes que o teu processo permitiu
que elas, não é, que poupasse, não é, que quebrasse aqui um ciclo de um lado para o outro, para elas. Em termos de preparares para o mundo, da parte da dificuldade, não é? Porque tu cresceste num ambiente branco, não é? Sem entender aqui o contexto, o mundo negro, como é que é, a violência do racismo. O nascimento das minhas filhas foi depois também um outro despertar, não é? Porque de repente já não era só eu, não é? Agora já há algo que eu preciso deixar e que ao mesmo tempo eu também não queria que as minhas filhas ficassem tão distantes. Sim. E então, eu lembro que no início, ou melhor, desde que elas nasceram, que eu ia sempre falando muito África, de Angola, etc., inclusive até do racismo, que, assim, sim, de forma... Sim. Falando um bocadinho dessas coisas, tanto que eu depois em casa fiquei visto como o radical africano. Ok. Não é? Porque hoje em dia eu continuo a falar, outra vez, já percebemos. Não é? Mas que era muito uma necessidade de que elas desde cedo começassem a codificar ou a sentir mais estas coisas. Por exemplo, desde pequenina, que as duas, quando eu lhes dava banho, de adormecer era com kizomba. Ok. E ficávamos ali a dançar, etc. E elas duas sabem dançar kizomba, não é? Mas claro, tipo, odeiam. Com quem é que dançam? Com o pai. O pai quer se mostrar, olha, a filha como dança bem. Ela está a pedirem-me essa música, por favor, não ponham. Não ponham. Já fica tipo, vou à casa bem agora um instantinho. Exato. E pronto, no início era muito esses conteúdos que eram mais culturais, da música. Elas conseguiam identificar num globo, sim, e conseguiram identificar primeiro Angola do que Portugal. Não é? Boa. Portanto, agora, depois é uma luta também difícil, sim, porque depois toda a socialização, não é europeia, não é? Exato. E então tu estás ali muito sozinho, principalmente se não tiveres uma rede. Eu acho que é super importante a questão da rede, porque apesar de tudo, nós enquanto casal também estávamos muito isolados dentro da comunidade africana, não é? Quando fomos para a zona de Queluz, havia mais algumas famílias, mas mesmo assim não eram muitas, e então nunca criámos assim uma comunidade forte, onde nós pudéssemos contrabalançar aquilo também que tinham em casa. Portanto, era diferente no teu sentido, porque a família, pronto, dentro de casa conseguia ver africanidade, mas depois se calhar havia pouco, depois indo para fora, não é? Faltava rede que pudesse suportar. Havia muita negritude, sim, não é? Mas africanidade não, porque já estávamos todos muito assimilados. Houve um episódio muito giro, já tinha dreadlocks, não é? Então quando a minha filha foi para a creche, não é? A mãe disse que ia fazer uma extensão. Eu disse: não, tranças não, isso é coisa de rapaz. Olha. Para a escola. Depois, passado uma semana, veio: pai, afinal, são as meninas que usam tranças. Aí que afinal era bem como estavas a dizer. Vivi em casa uma coisa completamente diferente. Exatamente. Mas muito engraçado como, não é, o sentir que, ok, não, isto aqui não é para mim, mas depois, não, mas espera, afinal também dá, mas não excluindo que tu tivesse errado também. Sim, mas não é? eu tive de lhe explicar. Exato. Não, filha, nós somos penteados africanos, etc. Podemos ter a tua coroa, blá, blá, essa coisa toda, porque quando ela chegou à creche era exatamente o contrário. Os meninos tinham e as meninas é que tinham muito. Sim. E ela tipo, isto não há em casa dessa. Mas é muito engraçado como acabamos depois, não é, por passar coisas para os filhos e eles vão vendo entre o que é vivido em casa e o que é que no mundo afinal tem. Espera aí, o que é que em casa eu tenho, o que é que eu vejo lá fora, mas depois o que é que o contexto que em casa nos dão, né, para perceber que, calma, não é que esteja errado, mas aqui também é possível ser assim, lá fora também, então haver este contrabalançar. Ainda estamos a chegar ao fim da nossa conversa, que eu acho que nós temos que ficar aqui imenso tempo. Mas gostava ainda de fazer-te umas últimas perguntas, e ainda aqui sobre a tua paternidade, mas ir buscando também um bocadinho, não é, do teu passado. Como é que se aprende a ser pai sem ter tido pai? Como é que se faz, não é? Como é que se faz? Sonha-se. Porque, de facto, para mim, todos os momentos em que eu senti que poderia lá estar um pai e não estava, me lembravam da falta que eu tinha. Me lembravam,
ao mesmo também de um modelo masculino, porque quando eu olhava à minha volta, havia muitas mulheres, os homens que havia eu não me identificava, e homens negros, nada. Ainda menos. Ainda menos. Houve uma pessoa que foi o pai do meu irmão, que eu conhecia em Angola quando eu tinha 16 anos, e que essas sim, foram umas memórias fantásticas, porque a minha mãe estava grávida. Ok. E ele era coronel e, portanto, na altura a guerra civil fazia com que houvesse recolher obrigatório, mas ele era coronel, portanto ele tinha salvo conduto. Então nós subíamos à noite e íamos passear de carro, numa Luanda completamente deserta, não se via lixo nem nada. Íamos até à ilha e eles ficavam lá a namorar, ela, minha mãe, com um grande barrigão, e foi se calhar a primeira vez que senti como é que seria ter uma família. E o exemplo que eu estava a ver ali era de um marido carinhoso, sim, que cuida, tudo isso, né? Ele foi assim uma coisa, assim, uma inspiração também muito grande, né, Lito? Então, eu tentei ser para as minhas filhas tudo aquilo que eu achei que me faltou, não é? Tipo, não pode faltar. Claro que, como eu também digo, faças o que fizeres, os teus filhos vão ter sempre razões para ir para o psiquiatra. Não, exato. Essa é sempre a minha questão. Vão sempre ter razões para ir para a terapia. Porque às vezes é tipo, pá, o meu pai é muito chato. Às vezes, exato. Porque está sempre preocupado comigo. Sim. Porque, não é? Em vez de ser porque não se preocupa comigo. Não, exato, vai ser por um excesso de preocupação. Exatamente, coisa assim de género. Mas e eu acho que depois também não só esta parte do sonho, mas depois tu também a ouvir, porque os teus filhos ensinam-te imenso acerca do que é que eles precisam. Sim. Né? E às vezes tu achas que sabes o que é melhor para eles, mas às vezes eles sabem melhor do que, sem dúvida. Então eu acho que isso é sempre estar muito responsivo, não é? Pelo menos é assim que eu vejo esse papel, e dar estrutura. Eu acho que enquanto pai dar estrutura, né? Era muito engraçado. Porque justamente a Mariana, que é a mais velha, ela ditou claramente quais eram os papéis que cada um tinha que fazer, não é? Portanto, a mãe, ela fazia todas as brincadeiras de casa, menos brincar com bonecas. Exato, Brincar essa era a tua parte. É com o pai. E atividades outdoor, era comigo, não é? E ela própria dizia, hoje pai, vamos sair, não é? Portanto, a gente ia, explorava, se via. Depois uma coisa giríssima, que é, não podíamos levar a mãe. Olha. Não podíamos levar a mãe porque a mãe é proibido fazer certas coisas. Porque a mãe dizia, exato. Estás louco? Mas essa é a parte boa também de perceber que o pai vai sempre levar a limites. Que normalmente nós mães somos muito medrosas e vamos sempre tipo, ai não, porque é o cuidado que a gente vem, né, que já vem aqui inerente. Então nós queremos tipo, não, sem esfolações, não, tens de estar direitinho, né? Pronto. E o pai não, o pai caiu, bora, levanta, não é? Sim, vai, caíste, tá, não faz mal. Solta. Exato, bora. Não é? E eu sinto muito e muitas vezes eu já prefiro não estar. Sabes? Tipo, prefiro nem ver. Voltou, tem tudo, ótimo, boa. Porque acho que o pai também tem que ter mesmo este papel. E o pai vai esta coragem, esta coisa de impulsionar sobretudo filhas, não é? Nós vimos logo os nossos pais como super-heróis, tipo, meu Deus, ele consegue fazer isto, tipo, foi nada demais, mas aos olhos. A minha filha, nós já jogavam muitos castelinhos e então ela adorava desmaiar. E na cabeça dela o pai apanhava sempre. Exato. O que me pôs em situações dentro dela. Avisa! Eu não preciso, tu apanhas-me sempre. Uou, a responsabilidade. Ao mesmo tempo é tipo, uau! Exato. Fixe, mas ao mesmo tempo sim, a responsabilidade, não é? Mas lá está, mas é saber, tipo, o meu pai, no matter what, ele vai estar aqui, qualquer queda, qualquer desmaio, ele está ali. Pá, isso é lindíssimo, eu acho que é das melhores coisas que nós podemos ter, não é? E acho que nós vivemos muito também para ter este colo, não é? Que os nossos pais conseguem nos preparar, porque mesmo nós, não é? Mesmo a tua filha, quando tiver filhos, vai precisar de, meu Deus, e agora, como é que vai ser? Todos nós, não é? É inevitável nós nos questionarmos que tipo de mãe vou ser eu, que tipo de pai vou ser eu, e é muito bom ter este registro de eu não tive, mas quero ser melhor, ou quero pelo menos ser, não é? Mesmo com os meus medos, com os meus receios, mas vou ter, não é? E fazer de tudo para fazer diferente e fazer aquilo que não fizeram comigo. Se calhar há aqui esta vantagem dele, não fez porque não podia, não é? Não é como se tu visses o teu pai vivo e a não fazer. Portanto, há uma inércia que ele não fez porque não estava cá. E então é diferente também o pensamento e a forma como se calhar colocamos nesta questão. Ainda, que legado é que tu queres deixar para as tuas filhas? O que é que tu querias que elas, assim, daqui a uns tempos dissessem, pá, o meu pai foi... Que legado é que tu queres deixar para elas? O meu pai foi presente.
Somente. E já é um tudo. Isso é mesmo tudo. E para ti o melhor de ser pai é? O melhor de ser pai, eu diria, é ser pai, é tu teres uma ligação incrível com aqueles dois seres, no meu caso, que eu tive a honra de receber, não é? E saber que de alguma forma eu estou lá para elas, que apesar de os pais bem chatos, todas essas coisas, quando recebo um abraço, não é? É uma coisa assim, quase todas as vezes, tipo, eu fico pela mechas. Elas todas tipo dizem, ai, estás sempre aos beijos, estás sempre aos abraços, está larga, não é? Eu digo, ser pai foi a melhor coisa que me aconteceu na vida, a melhor coisa, não há mais nada que se compare a ser pai. É tipo a coisa que mais me preenche e a minha identidade, a minha maior identidade é ser pai. Que bom, que bom. Ainda, obrigada por esta conversa maravilhosa. Acho que podíamos ficar aqui tão mais tempo a falar, a tua história é incrível e não é que eu tivesse dúvidas, mas estar aqui, já nos encontramos tantas vezes, aliás, conheço-te desde a adolescência, porque também falaste que trabalhaste com jovens e foste monitor em Alverca e, não é? E portanto, conheço já desde ali daquele tempo e é tão bom ouvir o teu testemunho enquanto filho, enquanto pai. Eu acho que isso nos torna tão mais pessoas, não é? Profissionais, o que seja. Portanto, obrigada mesmo por este teu testemunho. Tenho a certeza que não só eu, como também lá em casa, vão estar impactados com esta história. E obrigada mesmo, uma honra ter-te aqui neste episódio, ok? Obrigado. Aí em casa, obrigada mesmo, obrigada. Aí em casa já sabem, não se esqueçam de subscrever o canal, deixarem o vosso like, os vossos comentários e vemo-nos no próximo episódio.